Nossa lua de mel vai ser paga por aquele velho inútil. Meu pai sempre foi bobo mesmo, pensa que está ajudando, mas na verdade está sendo usado. Depois que a gente voltar, vou pedir para ele ajudar com o apartamento também. Ele tem dinheiro sobrando e nunca nega nada. Essas foram as palavras que saíram da boca do meu filho 1 hora antes do próprio casamento. Palavras que destruíram 30 anos de amor paterno em questão de segundos. Meu nome é Roberto Silva, tenho 68 anos. Sou aposentado do Banco do Brasil, onde trabalhei por 3 décadas como gerente. Sempre me orgulhei de ter criado 3 filhos com dignidade, honestidade e muito suor. Hoje vivo bem, graças a Deus, com minha aposentadoria e o aluguel de 4 casas que consegui comprar ao longo da vida. Antes de continuar essa história, peço para você que está ouvindo: se inscreva no canal Café com Vovô e comenta aí embaixo de que cidade você está nos assistindo. Essa história precisa ser ouvida até o final, porque o que aconteceu depois mudou tudo. E se você conhece algum pai que passa por algo parecido, compartilha com ele. Às vezes a gente precisa aprender que bondade não é sinônimo de bobeira. Naquele sábado de março, faltando apenas 1 hora para a cerimônia, eu estava no meu quarto arrumando a gravata quando ouvi essa conversa telefônica. Marcelo, meu filho mais velho, de 37 anos, pensava que eu tinha saído para buscar as alianças na joalheria, mas voltei porque esqueci minha carteira em cima da cômoda. A porta do quarto dele estava entreaberta, e cada palavra que ele disse para a noiva foi como um soco no estômago. Fernanda, você não faz ideia do resort que nos espera. Ele continuou rindo do outro lado. 5 estrelas, tudo incluído, spa, restaurantes, passeios e o melhor de tudo, de graça. O velho pagou tudo antecipado porque eu disse que era nosso sonho. A risada dele ecoou pelo corredor como uma lâmina cortando meu peito. Fiquei ali parado, encostado na parede, sentindo meu mundo desabar. 30 anos sacrificando tudo por aquele menino. 30 anos sendo chamado de o melhor pai do mundo na minha frente. E agora descobria que por trás das minhas costas eu era apenas um velho inútil com dinheiro sobrando. Mas em vez de entrar naquele quarto e fazer o escândalo que ele merecia, algo dentro de mim mudou. Uma frieza que eu nunca havia sentido tomou conta do meu peito. Sorri. Sorri porque naquele momento entendi que estava na hora de mostrar para o Marcelo que de inútil eu não tinha nada. E que subestimar o pai pode ser o erro mais caro da vida de um filho. O casamento ia acontecer dali a 1 hora, mas antes disso, eu tinha algumas ligações muito importantes para fazer. A cerimônia foi a coisa mais difícil da minha vida. Sentar ali na primeira fileira da igreja, sorrindo para todos os convidados, fingindo ser o pai orgulhoso e feliz, enquanto por dentro eu me sentia traído da pior forma possível. Cada palavra do padre sobre amor, união e família ecoava na minha cabeça como uma ironia cruel. Durante toda a cerimônia, o Marcelo me olhava e piscava o olho, fazendo gestos carinhosos, como se estivesse me agradecendo ali na frente de todo mundo. E eu retribuía os gestos, mas agora sabendo que tudo não passava de teatro. Quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, por um segundo pensei em me levantar e contar a verdade para todo mundo. Mas não era hora nem lugar.
A Fernanda estava linda no vestido branco, sorrindo radiante. Ela parecia genuinamente emocionada, e eu me perguntava se ela realmente pensava igual ao Marcelo ou se era só influência dele. Quando eles trocaram os votos, falando sobre amor eterno e companheirismo, eu quase não conseguia engolir o nó na garganta, não pela emoção do casamento, mas pela amargura de saber que meu filho era capaz de tamanha falsidade. Depois da cerimônia, na porta da igreja, todo mundo veio me cumprimentar. Que festa linda, seu Roberto. O Marcelo está radiante. Você deve estar muito orgulhoso. Cada cumprimento era como uma facada, porque eu sabia que dali a alguns dias, essa mesma gente toda ia saber da confusão que ia dar quando eles chegassem em Cancún. Na festa, o Marcelo fez questão de me levar até o palco para fazer um brinde especial. Pegou o microfone e disse: Gente, eu quero agradecer especialmente ao meu pai Roberto. Um homem que sempre me apoiou em tudo, que nunca mediu esforços para me ajudar. Pai, essa lua de mel dos sonhos que você está nos dando é a prova do seu amor. Obrigado por ser o melhor pai do mundo. Todo mundo aplaudiu, gritou, se emocionou. E eu ali, sorrindo forçadamente, sendo elogiado como o pai maravilhoso, enquanto por dentro fervia de raiva. Levantei a taça e disse: Marcelo, meu filho, que essa viagem seja exatamente o que vocês merecem. Que seja uma lição que vocês nunca vão esquecer. Todo mundo achou lindo. Interpretou como palavras carinhosas de pai. Se eles soubessem... Durante a festa, a Fernanda veio até mim várias vezes, me agradecendo pelo presente. Seu Roberto, o senhor não tem noção da felicidade que está proporcionando para a gente. Cancún sempre foi nosso sonho. Olhei para ela e perguntei: Fernanda, você e o Marcelo conversaram sobre a viagem hoje? Ela ficou meio sem jeito e disse: Conversamos sim. Ele estava ansioso, falando que tudo estava perfeito. E o que mais ele falou? Insisti. Ela deu uma risadinha nervosa. Ah, bobeiras de noivo ansioso. Que o senhor tinha sido muito generoso, que a gente ia aproveitar cada segundo. Parei por aí. Não queria colocar ela contra a parede. Afinal, eu ainda não sabia até que ponto ela estava envolvida nessa história de me chamar de velho inútil. Durante a valsa dos noivos, fiquei observando o Marcelo dançar com a Fernanda. Ele estava radiante, sussurrando no ouvido dela, rindo, beijando o pescoço dela. Um homem completamente feliz que dali a 2 dias ia descobrir que as aparências enganam. Que o pai que ele achava bobo e manipulável tinha outros planos. Minha irmã Lúcia se aproximou de mim durante a festa. Roberto, você está estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Ela sempre foi muito perspicaz. Lúcia, posso te contar uma coisa, mas promete que não vai falar para ninguém hoje? Contei para ela resumidamente o que tinha escutado e o que tinha feito. Os olhos dela arregalaram. Meu Deus, Roberto, você cancelou tudo mesmo? Balancei a cabeça que sim. E o que você acha que vai acontecer quando eles descobrirem? Dei um sorriso amargo. Acho que o Marcelo vai aprender que chamar o pai de velho inútil pode sair muito caro. E que quem ele achava que era bobo, na verdade estava só sendo pai. Mas isso tem limite. Lúcia ficou pensativa um tempo e disse: Você tem certeza que não vai se arrepender?
Você sabe como é seu coração mole. Essa frase mexeu comigo porque eu sabia que ela tinha razão. Durante 37 anos eu sempre cedi, sempre relevei, sempre passei a mão na cabeça. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era só sobre dinheiro ou mimo. Era sobre respeito. Lúcia, você não ouviu o tom da voz dele quando me chamou de inútil. O desprezo que tinha naquela risada. Não era só um comentário bobo de momento. Era o que ele realmente pensa de mim. Minha voz tremeu um pouco. Ele disse que eu sempre fui bobo, que ele me usa e que funciona sempre. Sempre, Lúcia. Isso quer dizer que há anos ele faz isso comigo. Na hora do buquê, quando a Fernanda jogou as flores e todas as mulheres correram para pegar, eu pensei em como ela tinha sido educada comigo o tempo todo, como sempre me tratou com carinho e respeito, e me perguntei se ela realmente sabia da conversa que o Marcelo tinha tido comigo ou se tinha sido pega de surpresa também. No final da festa, quando os convidados começaram a ir embora, o Marcelo veio me abraçar mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo. A gente embarca segunda-feira de manhã. Vai ser incrível. Retribui o abraço e disse: Filho, aproveita cada minuto. E lembra, na vida a gente sempre colhe o que planta. Ele achou que era só um conselho de pai sentimental e deu risada. Sempre filosófico, né, pai? A gente se fala quando chegar lá. Vou mandar um monte de fotos. E saiu de braços dados com a Fernanda, acenando para todos, radiante de felicidade. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na poltrona da sala e olhei para a foto da Maria na estante. Maria, falei baixinho, hoje eu entendi o que você sempre quis me dizer. Você estava certa sobre o Marcelo. E agora, ele vai aprender que o velho inútil não é tão inútil assim. Segunda-feira estava chegando, e com ela, a viagem que ia mudar tudo entre nós para sempre. Segunda-feira chegou com um sol radiante. Às 7 da manhã, o Marcelo me ligou do aeroporto, eufórico como uma criança na véspera do Natal. Pai, a gente está aqui no Guarulhos. Não tô acreditando que finalmente chegou o dia. A Fernanda está até chorando de emoção. Ao fundo, eu podia ouvir o barulho do aeroporto, os alto-falantes anunciando voos, e a voz animada da Fernanda falando com alguém. Que bom, filho. Aproveitem cada segundo dessa viagem. Minha voz saiu calma, quase paternal. E não se esqueçam de me mandar fotos de tudo. Ele riu do outro lado. Claro, pai. Vou encher seu WhatsApp de foto. O pessoal do resort já deve estar nos esperando. Mal posso esperar para ver nossa suíte. Depois que desliguei, sentei na mesa da cozinha com meu café e pensei. Em algumas horas, meu filho, você vai descobrir que o velho inútil tinha alguns truques na manga. Não sentia raiva naquele momento. Sentia uma estranha sensação de justiça sendo feita. Como se depois de anos sendo usado, finalmente fosse a minha vez de dar as cartas. Durante todo o domingo, eu havia ficado pensando se não estava sendo muito duro. Se não deveria ligar para a agência e reverter tudo. Mas sempre que essa dúvida vinha, eu lembrava da risada do Marcelo quando me chamou de velho inútil, do tom de deboche quando disse que eu sempre fui bobo. E a determinação voltava com força total. Às 9 da manhã, o WhatsApp do Marcelo começou a pingar com fotos.
Eles no avião, brindando com champanhe. Selfie dele com a Fernanda sorrindo radiante. Pai, olha a cara da sua nora. Ela não cabe em si de felicidade. Obrigado por proporcionar isso pra gente. Respondi com um emoji de coração. Se ele soubesse, durante o voo, que durava cerca de 8 horas, fiquei imaginando a cena que ia se desenrolar quando eles chegassem no resort. O transfer do aeroporto até o hotel ia ser normal, já que isso estava incluído na passagem que eles compraram. Mas na hora do check-in, é que a casa ia cair. Liguei para a Carla da agência mais uma vez, só para confirmar que tudo havia sido cancelado mesmo. Senhor Roberto, confirmando. Cancelamos todas as reservas em nome de Marcelo Silva e Fernanda Santos. Hotel, refeições, spa, passeios, tudo. As únicas coisas que permanecem válidas são as passagens aéreas que eles compraram direto. E eles não têm como reverter isso lá na hora? Perguntei. Não, senhor. O resort está completamente lotado nesta época do ano. Eles até podem tentar conseguir alguma coisa, mas vai ser pelo preço normal da alta temporada. E o senhor sabe como é caro? Sim, eu sabia. Por isso mesmo havia escolhido exatamente aquela época para dar o presente. Na alta temporada, uma diária naquele resort custava mais de $1.000. À tarde, recebi mais fotos deles no aeroporto de Cancún. Felizes, animados, tirando selfie com palmeiras ao fundo. Pai, chegamos! Que lugar lindo! Agora é só pegar o transfer e partir para o paraíso. A última foto mostrava eles entrando numa van luxuosa que os levaria para o resort. Às 5 da tarde, horário do Brasil, calculei que eles já deviam ter chegado no hotel. Eram 3 da tarde lá no México. Horário perfeito para o check-in. Sentei na poltrona da sala, com o celular na mão, esperando. Sabia que em poucos minutos meu telefone ia tocar. E dessa vez não ia ser uma ligação feliz. Enquanto esperava, lembrei de todas as vezes que o Marcelo havia me pedido ajuda financeira ao longo dos anos, sempre com aquela cara de coitado, sempre prometendo que ia ser a última vez. Pai, você sabe que eu não gosto de pedir, mas... E eu sempre caía, sempre acreditava, sempre sacava dinheiro da poupança para resolver os problemas dele. Lembrei de quando ele perdeu o emprego aos 30 anos e ficou 8 meses desempregado. Eu paguei o aluguel dele durante todo esse tempo, as contas do cartão, o financiamento do carro, tudo porque ele dizia que estava passando por dificuldades temporárias. E quando conseguiu um emprego novo, em vez de me devolver o dinheiro, apareceu com uma namorada nova e começou a sair toda noite, gastando dinheiro como se fosse água. Às 5h30, o telefone tocou. Era ele. Atendi no primeiro toque, com a voz mais natural possível. Oi, filho. Como está o paraíso? O silêncio do outro lado durou uns 5 segundos. Quando ele falou, a voz estava completamente diferente. Trêmula, nervosa, quase em pânico. Pai, tem alguma coisa errada aqui. Eles estão dizendo que não tem nenhuma reserva no meu nome, que não tem nada pago, nada. Fingi surpresa. Como assim, filho? Isso é impossível. Eu paguei tudo antecipado. Deve ser algum erro do sistema deles. A Fernanda estava chorando ao fundo. Eu podia ouvir os soluços dela. Pai, eles estão dizendo que o senhor cancelou tudo. Que cancelou no sábado. Como é que pode? Sábado? Mas sábado foi o dia do seu casamento, filho.
Por que eu ia cancelar alguma coisa no dia do seu casamento? Minha voz soou genuinamente confusa. Eu estava representando o papel do pai preocupado e surpreso com a situação. Deve ter sido algum mal-entendido. Deixa eu ligar para a agência e resolver isso. Pai, pelo amor de Deus, resolve isso urgente. A gente está aqui no lobby, todo mundo olhando. A Fernanda está passando mal. A voz dele estava desesperada. Eles disseram que se a gente quiser ficar, vai ter que pagar tudo na hora. E é mais de $1.000 por dia, pai. A gente não tem esse dinheiro. Calma, filho. Deixa eu ver o que posso fazer. Desliguei e fiquei ali, sentado na poltrona, olhando para o telefone. Depois de 2 minutos, liguei de volta. Marcelo. Filho, eu liguei para a agência e eles confirmaram que houve um cancelamento mesmo. Mas não fui eu que cancelei. Como assim não foi o senhor? Quem mais poderia ter cancelado? Agora ele estava gritando, desesperado. Filho, eles estão dizendo que o cancelamento foi feito a pedido do cliente. Alguém que se identificou como você. Disse que havia mudado de ideia sobre a viagem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia quase ouvir os neurônios dele trabalhando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, pai, isso não faz sentido. Eu nunca liguei para lugar nenhum. Marcelo, você tem certeza? Porque eles têm a gravação da ligação. Disseram que foi uma voz masculina, se identificando como Marcelo Silva, dizendo que queria cancelar tudo porque tinha mudado os planos da lua de mel. Minha voz estava calma, mas por dentro eu estava saboreando cada segundo daquela conversa. Pai, eu juro pela memória da minha mãe que eu nunca fiz essa ligação. Agora ele estava quase chorando também. O que a gente vai fazer? A gente não pode voltar hoje. As passagens são só para a semana que vem. Deixei o silêncio se arrastar por alguns segundos antes de responder. Filho, eu sinto muito, mas não sei o que fazer. Minha aposentadoria não dá para bancar uma nova viagem dessa. Vocês vão ter que se virar aí. E desliguei. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentado na poltrona, olhando para a tela escura. Pela primeira vez em 37 anos, eu havia desligado o telefone na cara do meu filho quando ele estava desesperado pedindo ajuda. E sabe o que eu senti naquele momento? Alívio. Um alívio que eu nunca tinha experimentado na vida. Durante 10 minutos o telefone não parou de tocar. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Eu via o nome dele piscando na tela e simplesmente não atendia. Deixava tocar até cair na caixa postal. Na quinta ligação, resolvi ouvir a mensagem que ele deixou. Pai, pelo amor de Deus, atende o telefone. A gente está desesperado aqui. A Fernanda está tendo uma crise de pânico. Por favor, pai, me ajuda. A voz dele estava quebrada, chorosa. Era o mesmo tom que ele usava quando era criança e quebrava alguma coisa em casa. Quando vinha correndo para mim, com aquela cara de anjo, pedindo para eu não contar para a mãe. A diferença é que agora eu não estava mais disposto a passar a mão na cabeça. Às 6 da tarde, o telefone tocou de novo. Dessa vez era a Fernanda. Atendi porque tinha curiosidade de saber como ela ia reagir. Seu Roberto, o senhor está aí? A voz dela estava trêmula, desesperada. Estou sim, Fernanda. Oi, minha filha. Seu Roberto, o senhor precisa nos ajudar. Aconteceu uma coisa terrível aqui.
Ela estava claramente chorando. O Marcelo me contou que alguém cancelou nossa reserva se passando por ele. Como é que pode uma coisa dessas? Quem ia fazer uma maldade dessa com a gente? Respirei fundo antes de responder. Fernanda, minha filha, eu também estou chocado com essa situação. Não consigo entender quem faria uma coisa dessas. Vocês têm algum inimigo? Alguém que pudesse querer prejudicar a lua de mel de vocês? Não, seu Roberto. A gente não tem inimigo nenhum. Todo mundo ficou feliz com o nosso casamento. Ela soluçou alto. O que a gente vai fazer? A gente está aqui sem dinheiro para pagar esse hotel. Não tem como voltar para o Brasil antes da semana que vem. A gente vai ter que dormir na rua. Calma, Fernanda. Vamos pensar numa solução. Fiz uma pausa proposital. Vocês não podem procurar um hotel mais barato? Alguma coisa mais simples? Ela fungou alto. Seu Roberto, a gente já perguntou. Está tudo lotado por causa da alta temporada. E os poucos lugares que têm vagas são ainda mais caros que esse resort. Naquele momento, eu quase vacilei. Quase. A Fernanda sempre tinha sido carinhosa comigo, educada, respeitosa, diferente do Marcelo, que só me procurava quando precisava de alguma coisa. Mas aí me lembrei que ela havia rido junto com ele na conversa telefônica do sábado, que ela sabia que eles iam gastar o dinheiro do velho inútil e não havia se oposto. Fernanda, minha filha, eu sinto muito, mas não sei como ajudar vocês. Eu já gastei 15 mil reais nessa viagem. Não tenho mais dinheiro sobrando para bancar outra reserva. Menti descaradamente. Claro que eu tinha dinheiro, mas eles não precisavam saber disso. Mas, seu Roberto, e se a gente conseguir descobrir quem fez isso? E se a gente conseguir reverter a situação? A voz dela estava desesperada, agarrando em qualquer esperança. Fernanda, mesmo que descubram quem foi, os quartos do resort já foram vendidos para outras pessoas. Não tem como reverter. Depois de desligar com a Fernanda, liguei para meu irmão Paulo. Precisava contar para alguém como estava me sentindo. Paulo, eles acabaram de ligar. Está um caos lá. Contei toda a conversa para ele, imitando até os tons de voz desesperados deles. Roberto, você está sendo muito convincente nesse papel de pai surpreso e preocupado. Paulo riu do outro lado. Mas me fala uma coisa. Você não está sentindo nem um pouquinho de dó deles? Pensei antes de responder. Paulo, sabe o que eu estou sentindo? Estou sentindo que finalmente o mundo está justo. Como assim? Ele perguntou. Durante 37 anos, eu fui o otário da história. O pai bobo que sempre resolvia os problemas do filho, que sempre sacava dinheiro quando ele estava encrencado. E ele me via como um velho inútil. Agora, pela primeira vez na vida, ele está sentindo o que é precisar de verdade e não ter ninguém para socorrer. Paulo ficou um tempo em silêncio antes de falar. E a Fernanda? Ela não é culpada pelos erros do Marcelo. Essa pergunta mexeu comigo. Paulo, a Fernanda estava na conversa telefônica onde ele me chamou de velho inútil. Ela riu junto. Ela sabia que eles iam gastar meu dinheiro e se divertir às minhas custas. Talvez ela não seja tão malandra quanto ele, mas também não é inocente. Às 7 da noite, recebi uma mensagem de WhatsApp do Marcelo. Uma foto deles dois, sentados numa lanchonete do aeroporto de Cancún.
rostos vermelhos de tanto chorar, olhos inchados. A legenda dizia: Pai, a gente teve que sair do resort. Estamos no aeroporto tentando ver se consegue antecipar a volta. Por favor, me liga quando puder. Olhei para aquela foto por uns 5 minutos. Meu filho e minha nora, que há algumas horas estavam radiantes de felicidade, agora pareciam duas crianças perdidas. E pela primeira vez em décadas, eu não senti vontade de sair correndo para resolver o problema deles. Em vez disso, peguei uma cerveja na geladeira, sentei na varanda e fiquei observando o pôr do sol. Pensei na Maria, minha esposa, e em como ela ficaria orgulhosa de me ver finalmente colocando limites. Amor, falei baixinho, olhando para o céu. Acho que finalmente aprendi a lição que você sempre tentou me ensinar. Às 8 da noite, o Marcelo ligou mais uma vez. Dessa vez atendi. Pai, a gente conseguiu mudar a passagem para amanhã de manhã. Vamos voltar para o Brasil. A voz dele estava sem vida, completamente derrotada. Que bom, filho. Pelo menos vocês não vão precisar gastar mais dinheiro lá. Pai, quando a gente chegar, a gente precisa conversar. Precisa entender como isso aconteceu. Alguém nos prejudicou de propósito e a gente vai descobrir quem foi. Sorri sozinho na varanda. Claro, filho. Quando vocês chegarem, a gente conversa. Mas eu sabia que quando eles chegassem, a conversa ia ser bem diferente do que ele estava imaginando. Terça-feira, 10 da manhã. O voo deles pousou em Guarulhos e eu sabia que em algumas horas eles estariam batendo na minha porta. Passei a manhã toda organizando a casa, preparando café, colocando uns biscoitos na mesa. Queria que tudo estivesse perfeito para a conversa que ia mudar nossa relação para sempre. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Abri a porta e me deparei com uma cena que jamais vou esquecer. Meu filho e minha nora pareciam duas pessoas completamente diferentes daquelas que haviam embarcado 2 dias antes. Rostos abatidos, olhos inchados de tanto chorar, roupas amarrotadas. O Marcelo estava com uma barba por fazer e a Fernanda parecia ter envelhecido 10 anos. Oi, pai. A voz do Marcelo saiu rouca, cansada. Eles entraram e se sentaram no sofá como dois derrotados. Como foi a viagem de volta? Perguntei, oferecendo café. Terrível, a Fernanda respondeu, aceitando a xícara com as mãos trêmulas. A gente não dormiu nada. Ficamos a noite toda no aeroporto de Cancún. E agora, pai, a gente precisa descobrir quem fez isso com a gente. O Marcelo se inclinou para a frente, com aquela determinação que eu conhecia bem. Alguém cancelou nossa reserva se passando por mim. Isso é crime. A gente vai atrás dessa pessoa e vai fazer ela pagar por tudo que a gente passou. Tomei um gole do meu café devagar, saboreando o momento. Filho, você tem alguma suspeita de quem poderia ter feito isso? Ele balançou a cabeça. Não, pai. Por isso mesmo que é tão estranho. Quem poderia ter os dados da nossa reserva? Quem teria motivo para nos prejudicar dessa forma? A Fernanda se manifestou. Seu Roberto, a gente pensou durante a viagem inteira e não consegue imaginar ninguém capaz de uma maldade dessas. Todo mundo que conhece a gente ficou feliz com nosso casamento. Não temos inimigos. Ela começou a chorar de novo. Foi a pior experiência da nossa vida.
Eu entendo, minha filha. Deve ter sido terrível mesmo. Fiz uma pausa e olhei bem nos olhos dos dois. Mas antes de vocês saírem procurando culpados, eu preciso contar uma coisa para vocês. O tom da minha voz mudou. Ficou mais sério, mais firme. O Marcelo parou de mexer no café e me olhou. O que é, pai? A Fernanda também levantou os olhos esperando. Eu sei quem cancelou a reserva de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles se entreolharam, confusos. Como assim o senhor sabe? Quem foi? A Fernanda perguntou. Fui eu, respondi calmamente. Eu cancelei tudo no sábado, 1 hora antes do casamento de vocês. Se uma bomba tivesse explodido naquela sala, não teria causado mais impacto. O Marcelo ficou alguns segundos processando a informação antes de explodir. Como assim foi você? Pai, o que você está falando? Ele se levantou do sofá, transtornado. Por que você faria uma coisa dessas? Por que você destruiria nossa lua de mel? Senta aí, Marcelo. Minha voz saiu firme, autoritária. Senta e eu vou te explicar exatamente por que eu fiz isso. Ele hesitou, mas acabou se sentando ainda em choque. A Fernanda estava pálida, olhando para mim como se eu fosse um estranho. Sábado, 1 hora antes do seu casamento, eu ouvi uma conversa telefônica sua com a Fernanda. Comecei devagar, saboreando cada palavra. Você disse para ela, nossa lua de mel vai ser paga por aquele velho inútil. Meu pai sempre foi bobo mesmo. Pensa que está ajudando, mas na verdade está sendo usado. A cor sumiu do rosto do Marcelo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. A Fernanda olhou para ele, depois para mim, tentando entender o que estava acontecendo. Você também disse, continuei, que depois da lua de mel ia me pedir para ajudar com o apartamento. Porque eu tenho dinheiro sobrando. E que funciona sempre, porque eu sou bobo. Minha voz estava calma, mas cada palavra saía como uma facada. Pai, eu... Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Ainda não terminei, filho. Você também disse que na minha frente finge ser o filho carinhoso e grato, mas que por trás me vê como um velho inútil que você usa quando precisa. A Fernanda levou a mão à boca, horrorizada. O Marcelo estava vermelho, suando frio. Pai, deixa eu explicar. Explicar o quê, Marcelo? Minha voz subiu um tom. Que durante 37 anos você me usou? Que todas as vezes que veio aqui com aquela cara de coitado falando que era a última vez, você estava mentindo? Que todas as madrugadas que eu perdi o sono preocupado com você, todos os sacrifícios que fiz, todo o dinheiro que tirei da minha poupança para te ajudar. Tudo isso você via como o velho inútil sendo usado? Agora eu estava de pé também, cara a cara com ele. Pai, eu estava nervoso, era véspera do casamento. Ele tentou se justificar, mas eu não deixei. Nervoso? Marcelo, você não disse aquelas coisas por nervosismo. Você disse porque é isso que você realmente pensa de mim. E a Fernanda riu junto. A Fernanda tentou se defender. Seu Roberto, eu não sabia. Não sabia de que, Fernanda? Você riu quando ele disse que ia gastar o dinheiro do velho inútil. Você não questionou nada, não disse que estava errado. Você achou graça. O Marcelo finalmente explodiu. Tá bom, pai, tá bom. Eu falei essas coisas mesmo. Mas o senhor não tinha o direito de destruir nossa lua de mel por causa disso. O senhor nos humilhou, nos fez passar vergonha. Eu não tinha direito?
Agora fui eu quem gritou. Filho, durante 37 anos eu te dei tudo. Paguei escola, faculdade, carro, suas dívidas, seus problemas, e você me via como um otário, como um velho inútil que você manipulava. E agora você vem na minha casa depois de me chamar de inútil pelas costas, reclamar que eu te humilhei? Minha voz estava trêmula de raiva. A única coisa que eu fiz foi mostrar para vocês que o velho inútil não é tão inútil assim. A Fernanda estava chorando copiosamente. O Marcelo estava de cabeça baixa, derrotado. Pai, eu sinto muito. Eu não devia ter falado aquilo. Não, Marcelo. Você não sente nada. Você só está arrependido porque foi descoberto. Porque o plano de usar o pai otário deu errado. Sentei na poltrona e olhei para os dois. Agora vocês sabem o que é precisar de verdade e não ter ninguém para socorrer. Agora vocês sabem o que é contar com alguém e ser decepcionado. Fiz uma pausa. Bem-vindos ao meu mundo dos últimos 37 anos. O Marcelo estava de cabeça baixa, as mãos tremendo. A Fernanda não parava de chorar, olhando ora para mim, ora para o marido, como se tentasse entender como tinham chegado naquele ponto. Por alguns minutos, só se ouvia o barulho do relógio da parede marcando o tempo. Pai. O Marcelo finalmente levantou a cabeça. Pai, eu sei que errei. Sei que falei coisas horríveis sobre o senhor. Mas o senhor não pode destruir nossa vida por causa disso. A voz dele estava quebrada, mas ainda tinha um tom de cobrança que me irritou profundamente. Destruir a vida de vocês? Levantei da poltrona, incrédulo. Marcelo, eu não destruí nada. Eu apenas parei de bancar a vida de vocês. É diferente. Caminhei até a janela e olhei para a rua. Durante 37 anos, eu fui o seu plano B. Sempre que você se metia em enrascada, lá vinha você com aquela cara de coitado sabendo que o pai otário ia resolver. A Fernanda tentou se manifestar. Seu Roberto, mas a gente não sabia que... Fernanda, para de fingir inocência. Virei para ela com uma dureza que ela nunca havia visto em mim. Você riu quando ele disse que iam gastar o dinheiro do velho inútil. Você sabia exatamente o que estavam fazendo. Vocês dois se casaram achando que tinham um patrocinador particular. Alguém que ia bancar os sonhos de vocês enquanto vocês riam da minha cara pelas costas. Minha voz estava subindo de tom. Bem, agora o patrocinador fechou as portas. O Marcelo se levantou do sofá desesperado. Pai, ok, eu admito que falei essas coisas, mas foi só um desabafo bobo. No fundo, o senhor sabe que eu tenho carinho pelo senhor. Dei uma risada amarga. Carinho? Marcelo, você sabe qual foi a última vez que você veio aqui só para me visitar? Sem pedir dinheiro, sem precisar de favor, só para conversar com seu pai? Ele ficou em silêncio pensando. Eu não consigo lembrar, não é mesmo? Continuei. Porque todas as suas visitas nos últimos anos tinham um motivo. Dinheiro. Sempre dinheiro. E quando eu dava, você ia embora feliz. Quando eu hesitava, você ficava com cara feia e fazia chantagem emocional. Lembra quando você disse que estava passando necessidade e eu te emprestei R$ 4.000 para quitar o cartão? No mesmo mês, você postou foto numa churrascaria cara,
gastando R$ 200 numa noite. Com o meu dinheiro. Minha voz tremeu de raiva contida. A Fernanda se intrometeu. Seu Roberto, mas isso foi antes de eu conhecer o Marcelo direito. Depois que a gente ficou junto, ele mudou. Mudou? Olhei para ela com descrença. Fernanda, vocês estão juntos há 3 anos. Nesse tempo, quantas vezes ele me pediu dinheiro? Conta aí. Ela baixou a cabeça. Sabia que eu estava certo. No primeiro ano de namoro de vocês, ele me pediu 5.000 para fazer uma viagem romântica. No segundo ano, mais 3.000 para comprar um anel de noivado. Este ano, além dos 15.000 da lua de mel, ele me pediu mais 2.000 para a festa de noivado. Eu estava contando nos dedos. R$ 25.000 em 3 anos, Fernanda. E você achava normal? Achava que isso era filho carinhoso cuidando do pai? Ela não conseguia me olhar nos olhos. Vocês dois viveram esses 3 anos sabendo que tinham uma conta corrente particular na minha casa. O Marcelo explodiu. Mas pai, o senhor sempre deu, nunca reclamou. Como é que eu ia saber que estava incomodando? Como é que você ia saber? Agora fui eu quem gritou. Marcelo, em que momento da sua vida você parou para pensar? Será que meu pai, com 68 anos, tem condições de bancar minha vida toda? Em que momento você olhou para mim e pensou, meu pai trabalhou 30 anos no banco, merece descansar e aproveitar o dinheiro dele? Minha voz estava rouca de tanto falar. Você alguma vez se perguntou se eu tinha sonhos? Se eu queria viajar? Se eu queria comprar alguma coisa para mim? O Marcelo tentou responder, mas eu não deixei. Claro que não. Porque na sua cabeça, eu existo para suprir suas necessidades. O velho inútil só serve para trabalhar, juntar dinheiro e dar para o filho gastador. Sentei de volta na poltrona, esgotado emocionalmente. Pai, me desculpa. Ele tentou se aproximar, mas eu levantei a mão. Não, Marcelo, não vem com desculpa agora. Você sente raiva de ter sido descoberto. Se eu não tivesse escutado aquela conversa, vocês teriam ido para Cancún, gastado meu dinheiro e voltado rindo da minha cara. A Fernanda estava soluçando alto. Seu Roberto, a gente pode tentar compensar de alguma forma. A gente pode devolver o dinheiro. Com que dinheiro, Fernanda? Olhei para ela com pena. Vocês não têm nem para pagar um hotel em Cancún por 2 dias. Como vão me devolver R$ 25.000? E mesmo que tivessem, continuei, não é sobre dinheiro. É sobre respeito, é sobre dignidade, é sobre eu descobrir que meu próprio filho me vê como um idiota útil. Minha voz ficou mais baixa, mais triste. Vocês não fazem ideia da dor que é descobrir isso. O Marcelo se ajoelhou na minha frente. Pai, por favor, me perdoa. Eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. Nunca mais vou pedir dinheiro para o senhor. Nunca mais vou tratar o senhor mal. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Me dá uma chance de mostrar que eu posso ser um filho melhor. Olhei para aquele homem de 37 anos, ajoelhado na minha frente, implorando perdão. Por um segundo, meu coração de pai amoleceu. Por um segundo, pensei em abraçá-lo e dizer que estava tudo bem. Mas aí me lembrei da risada dele quando me chamou de velho inútil. Da frieza com que planejou usar meu dinheiro. Marcelo, levanta daí. Falei calmamente. Você não está arrependido por ter me magoado.
Você está arrependido por ter perdido a lua de mel dos sonhos. Está arrependido porque agora vai ter que se virar sozinho. Ele se levantou, limpando as lágrimas. E sabe como eu sei disso? Continuei. Porque em nenhum momento dessa conversa você perguntou como eu me senti. Não perguntou se eu estava magoado. Você só reclamou das consequências que sofreram. É sempre sobre vocês, nunca sobre mim. A Fernanda levantou a cabeça. Seu Roberto, como o senhor se sentiu quando ouviu aquela conversa? A pergunta me pegou de surpresa. Era a primeira vez que alguém perguntava sobre os meus sentimentos naquela história toda. Quer saber mesmo, Fernanda? Sentei na beirada da poltrona. Eu me senti usado, traído, humilhado. Me senti como um palhaço que durante 37 anos foi enganado pelo próprio filho. Minha voz começou a tremer. Me senti como o maior idiota do mundo por ter acreditado que era amor quando na verdade era interesse. E vocês sabem o que foi pior? Olhei para os dois. O pior foi descobrir que eu criei um filho que é capaz de me ver como inútil e mesmo assim continuar me usando. Que tipo de caráter é esse, Marcelo? A pergunta ficou no ar como uma sentença. Que tipo de caráter é esse, Marcelo? O meu filho não conseguia me olhar nos olhos. Estava ali, um homem de 37 anos, encolhido no sofá como uma criança que aprontou e foi descoberta. A Fernanda não parava de chorar, mas agora eram lágrimas diferentes. Não eram mais lágrimas de raiva ou indignação. Eram lágrimas de vergonha. Pai, Ele tentou falar, mas a voz saiu embargada. Eu não sei o que aconteceu comigo ao longo dos anos. Eu não me lembro de quando comecei a te ver dessa forma. Ele limpou o nariz com as costas da mão. Mas eu juro que no fundo eu tenho amor pelo Senhor. Amor? Levantei uma sobrancelha. Marcelo, você sabe qual é a diferença entre amor e interesse? Ele balançou a cabeça confuso. Amor é quando você se preocupa com o bem-estar da outra pessoa. Interesse é quando você só se preocupa com o que pode conseguir dela. Levantei da poltrona e fui até o aparador onde guardava alguns papéis. Peguei uma pasta e voltei. Sabe o que tem aqui dentro? Abri a pasta na mesa de centro. Todos os comprovantes de transferência que fiz para você nos últimos 5 anos. Todas as vezes que você veio aqui pedindo ajuda. Comecei a tirar os papéis. Março de 2020, R$ 5.000 para quitar o cartão. Agosto de 2020, 3.000 para o aluguel atrasado. Dezembro de 2020, 2.000 para o presente de Natal da namorada da época. O Marcelo ia ficando mais pálido a cada papel que eu mostrava. Janeiro de 2021, 4.000 para as férias em Búzios. Maio de 2021, 1.500 para consertar o carro. Outubro de 2021, 6.000 para a entrada do financiamento do apartamento. Minha voz estava firme, mas por dentro eu sentia uma tristeza profunda. Quer que eu continue? A Fernanda olhava os papéis como se fossem provas de um crime, e eram, de certa forma. Eram provas de como meu filho havia me usado sistematicamente durante anos. Seu Roberto, ela sussurrou. Eu não sabia que eram tantas vezes. 2022 foi o ano que você conheceu a Fernanda, continuei olhando para ela. E sabe o que aconteceu? Os pedidos aumentaram, porque agora ele tinha que impressionar a namorada nova. Peguei mais papéis. Abril de 2022, 5.000 para a viagem romântica para Campos do Jordão.
Setembro de 2022. 3.000 para o anel de noivado. 2023. 2.000 para a festa de noivado. Maio de 2023. 1.500 para o jantar de apresentação dos pais. E agora, 2024. 15.000 para a lua de mel. Fechei a pasta com força. Total, 52.000 reais em 5 anos, Marcelo. 52.000! O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos soluços da Fernanda. Meu Deus! Ela murmurou. Meu Deus! Como a gente não percebeu? O Marcelo estava de cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Pai, eu não sabia que somava tudo isso. Claro que não sabia, respondi amargamente. Porque para você, eu não era uma pessoa com limitações financeiras. Eu era um banco que nunca fechava, um caixa eletrônico que sempre tinha dinheiro disponível. Sentei de volta na poltrona. Você alguma vez perguntou se eu estava tendo dificuldades? Se eu estava conseguindo guardar dinheiro para minha própria aposentadoria? Ele balançou a cabeça negativamente. Nunca, né? Continuei. Porque na sua cabeça eu existo para te servir. Meus sonhos, meus planos, minhas necessidades, nada disso importava. Só importava o que você precisava no momento. A Fernanda se pronunciou com a voz trêmula. Seu Roberto, eu preciso confessar uma coisa. Olhei para ela esperando. Quando o Marcelo me contou sobre a lua de mel, quando disse que o senhor ia pagar tudo, eu achei estranho. Achei que era muita coisa para um pai bancar. E o que você fez? Perguntei. Eu conversei com ele sobre isso. Disse que achava exagerado pedir tanto dinheiro para o senhor. Ela limpou as lágrimas. Mas ele me disse que o senhor tinha muito dinheiro guardado, que adorava ajudar os filhos, que não se importava. E você acreditou? Insisti. Ela assentiu envergonhada. Eu queria acreditar. A lua de mel dos sonhos estava ali, na nossa frente. Era mais fácil acreditar que era normal do que questionar. Pelo menos ela estava sendo honesta. O Marcelo finalmente levantou a cabeça. Pai, como a gente pode consertar isso? Como a gente pode reverter essa situação? A pergunta me irritou profundamente. Marcelo, você ainda não entendeu, não é? Minha voz subiu um tom. Você ainda está pensando em consertar para poder continuar me usando. A pergunta não é como vocês podem reverter isso. A pergunta é, como vocês vão viver daqui para frente sem usar o pai como bengala financeira? Olhei bem nos olhos dele. Porque acabou, filho. Acabou a mamata. Acabou o banco do papai. Mas, pai, como a gente vai conseguir pagar as coisas? Como a gente vai conseguir se organizar? A desespero na voz dele me mostrou o tamanho da dependência que havia criado. Durante todos esses anos, eu havia feito meu filho de incapaz. Do mesmo jeito que milhões de brasileiros fazem todos os dias, respondi secamente, trabalhando, economizando, planejando, assumindo as consequências das próprias escolhas. Fiz uma pausa. Do jeito que eu tive que fazer a vida toda. A Fernanda se manifestou novamente. Seu Roberto, mas e se a gente prometer que vai mudar? Que nunca mais vai pedir dinheiro emprestado? Olhei para ela com uma expressão que devia estar carregada de decepção. Fernanda, vocês estão prometendo não me usar mais. Vocês conseguem ver como isso soa? É como se um ladrão prometesse não roubar mais em troca do perdão. O problema não é só o ato em si.
É a mentalidade por trás dele. Levantei da poltrona mais uma vez. Vocês passaram anos me vendo como fonte de renda. Isso não muda da noite para o dia com uma promessa. O Marcelo se levantou também, desesperado. Então, o que o senhor quer? Que a gente se afaste? Que a gente nunca mais apareça aqui? A pergunta dele me pegou desprevenido. Pela primeira vez na conversa, ele havia feito uma pergunta sobre o que eu queria. Sabe, Marcelo, sentei na beirada da poltrona. Essa é a primeira vez que você pergunta o que eu quero. Em toda essa conversa, vocês só falaram sobre como podem se recuperar dessa situação. Ninguém perguntou o que eu preciso para me curar da traição que senti. Ele ficou em silêncio, esperando. A Fernanda também parou de chorar e prestou atenção. O que eu quero, comecei devagar, é ser respeitado como pessoa, não como um provedor. Quero que quando vocês venham aqui, seja porque sentem minha falta, não porque precisam de alguma coisa. Quero que vocês entendam que eu também tenho sonhos, também tenho planos, também mereço gastar meu dinheiro comigo mesmo. Minha voz estava mais calma agora, mais reflexiva. Quero que vocês aprendam a resolver os próprios problemas e só venham me pedir conselho quando precisarem de sabedoria, não de dinheiro. O Marcelo engoliu seco. E se a gente conseguir provar isso? Se a gente conseguir mostrar que mudamos de verdade... Olhei para ele por um longo tempo antes de responder. Aí a gente conversa de novo, filho. Mas vai levar tempo. Muito tempo. Pai, o Marcelo falou baixinho. O senhor pode me ajudar a entender como começou? Quando eu comecei a te tratar dessa forma? A pergunta me surpreendeu. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse real em entender o próprio comportamento, não apenas em reverter as consequências. Sentei de volta na poltrona e olhei para ele. Sabe, filho, eu venho pensando nisso desde sábado. E acho que começou quando você tinha uns 25 anos. Fiz uma pausa, relembrando. Você tinha perdido um emprego e veio aqui desesperado, dizendo que não conseguia pagar o aluguel. Eu lembro disso, ele disse com a voz baixa. Lembra o que você me disse naquele dia? Ele balançou a cabeça. Você disse: Pai, eu sei que o senhor não tem obrigação, mas é só dessa vez. Quando eu me estabilizar, eu retribuo tudo isso. E eu acreditei. A Fernanda estava ouvindo atentamente, como se estivesse tentando entender a origem de um problema que ela nunca havia percebido. O que aconteceu foi que, continuei, essa única vez se repetiu tantas vezes que virou rotina. E a cada vez você ficava mais confortável em me pedir ajuda. Mas o pior não era você pedir. Minha voz ficou mais séria. O pior é que você parou de demonstrar gratidão genuína. No começo você ficava constrangido, se desculpava, prometia que ia retribuir. Mas com o tempo, foi virando obrigação, como se eu devesse a você. O Marcelo baixou a cabeça. É verdade. Nos últimos anos, quando eu vinha pedir dinheiro, eu já chegava meio irritado se o senhor hesitava. Ele fez uma pausa. Como se o senhor fosse injusto comigo por não dar na hora. Exato.
Bati a mão no braço da poltrona. E sabe quando eu percebi que tinha virado obrigação? No ano passado, quando você veio pedir os 2.000 para a festa de noivado. Eu disse que estava um pouco apertado no mês e você respondeu: pai, mas é só 2.000. O senhor ganha bem da aposentadoria. A Fernanda olhou para o marido com uma expressão de desapontamento. Marcelo, você realmente disse isso? Ele assentiu, envergonhado. Naquele momento, continuei, eu entendi que na sua cabeça meu dinheiro era nosso dinheiro, que você tinha direito ao que eu ganhava. Pai, eu me lembro dessa conversa agora, o Marcelo disse, a voz embargada. O senhor ficou quítio por uns dias depois disso. Fiquei pensando, filho. Pensando em como tinha chegado nesse ponto, em como eu havia criado um monstro sem perceber. Levantei e fui até a janela, olhando para o quintal onde às vezes eu sentava para tomar café de manhã. Vocês sabem qual era meu plano para esses 15.000 reais que gastei na lua de mel de vocês? Eles balançaram a cabeça. Eu ia fazer uma pequena reforma na casa. Trocar o piso da cozinha, pintar as paredes, arrumar o telhado que está vazando. Há 5 anos eu venho adiando essa reforma porque sempre aparece alguém precisando de dinheiro emprestado. Virei para eles. Sempre o Marcelo. E eu sempre priorizava os problemas dele em detrimento dos meus próprios projetos. A Fernanda se manifestou. Seu Roberto, o senhor nunca falou sobre seus planos, seus sonhos. A gente realmente não sabia. Olhei para ela com uma mistura de compreensão e tristeza. Fernanda, isso faz parte do problema. Vocês nunca perguntaram. Durante esses 3 anos que vocês namoram, quantas vezes vocês me perguntaram: Roberto, o que você quer fazer na aposentadoria? Tem algum sonho que ainda não realizou? Precisa de alguma coisa? O silêncio deles foi eloquente. Nunca, né? Continuei. Porque eu não era visto como uma pessoa com desejos próprios. Eu era visto como um provedor. E provedor não tem sonho, não tem vontade, não tem necessidade. Provedor só existe para suprir as necessidades dos outros. O Marcelo se levantou e veio até onde eu estava na janela. Pai, o que o senhor gostaria de fazer com esses 15.000 reais, além da reforma? A pergunta me pegou desprevenido. Era a primeira vez em anos que alguém me perguntava sobre meus próprios desejos. Bom, comecei meio hesitante, porque não estava acostumado a falar sobre mim. Eu gostaria de fazer uma viagem. Nada muito extravagante. Talvez conhecer Gramado, que sua mãe sempre quis ir, mas nunca conseguimos. Minha voz ficou mais baixa. Ou talvez comprar aquela televisão nova que eu fico olhando há meses no magazine e... O senhor fica olhando uma TV? A Fernanda perguntou surpresa. Fico. Uma de 55 polegadas, Smart, que custa 3.000 reais. Mas sempre que junto o dinheiro, aparece algum empréstimo para o Marcelo e eu acabo gastando a reserva. Dei uma risada amarga. Resultado: há 2 anos olho a mesma TV e nunca compro. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era constrangimento ou raiva, era reflexão. O Marcelo estava olhando para o quintal pensativo. A Fernanda mexia nas mãos, claramente processando informações que nunca havia considerado. Pai, o Marcelo falou devagar,
Quantas outras coisas o Senhor deixou de fazer por nossa causa? Muitas, filho, muitas. Voltei para a poltrona. Mas não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, energia emocional, preocupação. Vocês sabem quantas noites eu passei acordado preocupado com as finanças do Marcelo? Quantas vezes eu deixei de sair, de me divertir porque estava economizando para ter uma reserva caso ele precisasse de novo? Minha voz estava cansada. Minha vida virou uma eterna espera pelo próximo pedido de socorro. A Fernanda se aproximou hesitante. Seu Roberto, o que a gente pode fazer agora? Como a gente pode começar a mudar isso? Olhei para ela e vi sinceridade nos olhos. Pela primeira vez na conversa, ela parecia estar pensando em mim, não apenas nas consequências para eles. Primeira coisa, respondi, vocês precisam aprender a se virar sozinhos. Completamente sozinhos. Sem contar comigo como plano B. Olhei diretamente para o Marcelo. Você precisa descobrir quem você é quando não tem o pai para te socorrer. Segunda coisa, quando vocês vierem me visitar, que seja porque sentem minha falta, não porque precisam de alguma coisa. Quando foi a última vez que vocês vieram aqui só para conversar? Só para saber como eu estava? Eles se entreolharam, sabendo que não conseguiam lembrar. E terceira coisa, minha voz ficou mais firme. Vocês precisam demonstrar que me veem como pessoa, não como função. Isso significa se interessar pela minha vida, pelos meus planos, pelas minhas necessidades. Fiz uma pausa. Significa me tratar como eu os trato, com amor genuíno. O Marcelo engoliu seco. E se a gente conseguir fazer tudo isso? Quanto tempo o senhor acha que precisa para confiar em vocês de novo? Completei a pergunta. Não sei, filho. Realmente não sei. Foram anos construindo esse padrão. Não vai mudar em alguns meses. Mas eu quero tentar, ele disse com determinação. Eu quero mostrar para o Senhor que eu posso ser um filho de verdade, não apenas alguém que vem aqui quando precisa de dinheiro. Pela primeira vez na conversa, vi algo diferente nos olhos dele. Não era desespero ou medo das consequências. Era vergonha genuína do que havia se tornado. Então vocês têm muito trabalho pela frente, respondi. E eu vou estar observando. De longe, mas observando. Isso foi há 8 meses. 8 meses intensos em que aprendi o que significa realmente colocar limites com quem amamos. 8 meses em que descobri que às vezes ser pai significa dizer não, mesmo quando cada fibra do nosso coração quer dizer sim. E principalmente, 8 meses em que finalmente comecei a viver para mim, redescobrir quem eu era além da função de provedor eterno e salvador de problemas alheios. A primeira coisa que fiz na semana seguinte àquela conversa foi comprar a televisão. Sim, aquela de 55 polegadas, Smart, que eu ficava olhando há 2 anos toda vez que passava na frente da loja. Cheguei lá numa terça-feira de manhã, testei o aparelho, negociei o preço e comprei à vista.
Quando os entregadores trouxeram e instalaram na minha sala, liguei pela primeira vez e assisti a um filme inteiro sem me preocupar com mais nada. Era um sorriso de vitória pequeno, mas genuinamente meu. 2 semanas depois, liguei para a construtora e contratei a reforma completa da casa. Troquei o piso da cozinha que estava manchado há anos, pintei todas as paredes com cores que eu escolhi, arrumei o telhado que vazava toda vez que chovia forte. Coloquei azulejos novos no banheiro, troquei as portas que emperravam, instalei uma ducha moderna. Durante 2 meses, minha casa virou um canteiro de obras barulhento e cheio de pó, mas cada martelada, cada pincelada me dava uma sensação de liberdade e autonomia que eu não sentia há décadas. No 3º mês, fiz algo que não fazia há mais de 15 anos. Viajei sozinho. Comprei passagem para Gramado, aquela viagem que Maria sempre quis fazer e que nunca conseguimos por causa de algum problema urgente do Marcelo, que sempre aparecia bem na véspera. Hospedei-me numa pousada charmosa no centro da cidade. Comi fondue num restaurante romântico, tomei vinho colonial, caminhei pelas ruas floridas fotografando tudo. Durante 5 dias inteiros, gastei meu dinheiro exclusivamente comigo mesmo, sem me sentir culpado, sem calcular se estava desperdiçando recursos que poderiam ser necessários para alguma emergência familiar futura. Foi nessa viagem que tive uma revelação importante. Sentado num café da rua coberta, observando casais de idosos passeando de mãos dadas, percebi que eu havia passado os últimos anos vivendo sempre em função de uma possível necessidade do Marcelo. Minha vida inteira havia se organizado em torno da expectativa do próximo pedido de socorro. Economizava para ter reserva para ele. Evitava gastos comigo mesmo para garantir que haveria dinheiro disponível quando ele precisasse. Planejava a aposentadoria pensando em como poderia continuar ajudando os filhos. Nunca planejava pensando em mim. No 4º mês, as ligações do Marcelo começaram. Telefones tímidos, hesitantes, onde ele falava sobre trabalho, tempo, notícias gerais, mas nunca mencionava dinheiro ou problemas financeiros. No começo, eu ficava tenso durante essas ligações, esperando o momento em que ele pediria alguma coisa, mas os pedidos nunca vinham. Ele realmente estava ligando só para conversar, para saber como eu estava, para manter contato. Pai, posso passar aí no fim de semana só para tomar um café e conversar? Ele perguntava no final de cada ligação. E eu sempre respondia a mesma coisa. Vamos ver, filho. Ainda não estou pronto. Porque era verdade. A ferida ainda estava muito fresca. Cada vez que via o nome dele no celular, meu estômago se contraía num misto de saudade e precaução. Não era raiva exatamente. Era mais um medo profundo de voltar a ser o velho Roberto, aquele que sempre cedia, sempre relevava, sempre colocava as necessidades do filho acima das próprias. No 5º mês, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta pelo correio. Sim, uma carta manuscrita, daquelas com envelope, selo e letra à mão que ninguém mais escreve hoje em dia. Era do Marcelo. 7 páginas de papel ao maço, escritas com caneta azul, letra caprichada como eu não via desde os tempos de escola.
Na carta, ele contava em detalhes como havia refletido sobre nossa conversa durante todos esses meses, como havia procurado um psicólogo para entender seus padrões de comportamento e dependência emocional, como estava frequentando um grupo de apoio para pessoas com problemas de relacionamento familiar. Pai, dizia uma parte da carta, descobri que eu nunca aprendi a ser independente de verdade. Sempre tive o Senhor como rede de segurança, e isso me impediu de crescer como homem. Ele contava também sobre as mudanças práticas que havia feito na vida. Vendeu o carro novo e comprou um usado mais simples para quitar dívidas pendentes. Ele e a Fernanda haviam se mudado para um apartamento menor, mais barato, mais adequado à renda real deles. Cancelou o cartão de crédito e passou a viver apenas com o que ganhava. Pela primeira vez em anos, escrevia, estou vivendo dentro das minhas possibilidades reais, sem contar com ajuda externa. Mas o que mais me emocionou foi quando ele escreveu sobre a Fernanda. Minha esposa me abriu os olhos para muita coisa, pai. Ela disse que sempre achou estranho eu pedir tanto dinheiro para o Senhor, mas que tinha medo de me confrontar. Agora ela me ajuda a ser mais responsável. Quando tenho vontade de ligar para o Senhor pedindo alguma coisa, ela me lembra das suas palavras sobre independência. O final da carta me fez chorar. Chorar mesmo, lágrimas grossas que molharam o papel. Pai, eu sei que o Senhor precisa de tempo para confiar em mim novamente. Sei que eu quebrei algo precioso que vai demorar muito para ser consertado. Mas quero que saiba que todos os dias, ao acordar, eu penso no homem incrível que o Senhor é, não no que pode fazer por mim. Todos os dias eu sinto vergonha profunda da pessoa egoísta que me tornei. E todos os dias eu trabalho para ser um filho que o Senhor possa ter orgulho. Guardei aquela carta na gaveta da cômoda, ao lado da foto da Maria e das joias que ela usava. Algumas noites, quando a saudade apertava, eu relia alguns trechos. Era como se meu filho estivesse realmente crescendo, finalmente amadurecendo aos 37 anos. No 6º mês, recebi um telefonema diferente. Era a Fernanda, chorando. Por um segundo meu coração disparou. Seria que eles estavam com problemas de novo? Mas ela rapidamente me tranquilizou. Seu Roberto, não é nada grave. É que hoje faz exatamente 1 ano que a senhora Maria morreu, e eu sabia que o senhor sempre fica triste nessa data. Ela lembrou. A Fernanda lembrou do aniversário da morte da Maria. Em todos esses anos, nem o Marcelo nem ninguém havia lembrado dessa data dolorosa. O senhor gostaria que a gente viesse fazer companhia? A gente podia cozinhar alguma coisa que a senhora Maria gostava, se o senhor quiser. Ou se preferir ficar sozinho, a gente respeita completamente. Fiquei em silêncio por um tempo, processando aquele gesto. Não era interesse, não era manipulação. Era cuidado genuíno, preocupação real com meu bem-estar emocional. Podem vir sim, respondi. Seria bom ter companhia hoje. Eles chegaram no meio da tarde com sacolas de supermercado e uma receita impressa. A gente pesquisou e descobriu que a senhora Maria fazia uma lasanha especial. Conseguimos a receita com a tia Lúcia, disse o Marcelo meio sem jeito. Se o senhor quiser, a gente pode tentar fazer igual. Passamos o resto da tarde cozinhando juntos na minha cozinha reformada. Foi estranho no começo. Havia uma tensão no ar.
Meses de mágoa e distanciamento que não desapareciam facilmente. Mas aos poucos, conforme mexíamos o molho e montávamos as camadas da lasanha, a conversa foi fluindo naturalmente. Eles perguntaram sobre minha viagem para Gramado, queriam ver as fotos, ouvir as histórias. A Fernanda elogiou a reforma da casa, disse que estava muito mais aconchegante. O Marcelo perguntou sobre minha nova televisão, se eu estava gostando dos programas, se precisava de ajuda para configurar alguma coisa. Durante o jantar, conversamos sobre a Maria. Sobre as memórias boas que tínhamos dela, sobre as lições que ela nos havia ensinado, sobre como ela havia sido uma mulher forte e sábia. O Marcelo disse algo que me marcou. Pai, eu sei que a mamãe ficaria muito decepcionada comigo pelo que eu fiz com o Senhor. Mas também sei que ela ficaria orgulhosa do Senhor por ter tido coragem de me educar de verdade. Quando eles foram embora, já era noite. Na porta, o Marcelo me abraçou. Não foi um abraço rápido, de cortesia. Foi um abraço longo, apertado, carregado de significado. Senti que era um abraço diferente de todos os outros. Não era o abraço interesseiro de quem acabou de conseguir alguma coisa. Era o abraço de um filho que estava realmente aprendendo a amar o pai sem segundas intenções. Pai, posso voltar a visitá-lo? Não todo dia, não para incomodar, mas de vez em quando, sem pedir nada, só para conversar mesmo? A voz dele saiu embargada. Pode, filho, respondi, sentindo o coração se abrir um pouquinho depois de meses fechado. Pode vir sim. A partir desse dia, estabelecemos uma rotina nova. Eles passaram a me visitar a cada 2 semanas, sempre aos domingos, sempre trazendo alguma coisa. Um bolo que a Fernanda havia feito, frutas da feira, flores para o jardim que comecei a cultivar, um livro que acharam que eu poderia gostar. Nunca pediam nada, nunca mencionavam dinheiro. Nunca traziam problemas para eu resolver. Nossa relação foi se reconstruindo aos poucos, com muito cuidado, como quem reconstrói uma casa antiga tijolo por tijolo. Não era mais a mesma relação de antes. Era melhor. Era mais honesta, mais equilibrada, baseada em amor genuíno em vez de dependência e obrigação. Há 2 semanas, o Marcelo me ligou com uma proposta que me surpreendeu completamente. Pai, eu e a Fernanda estamos planejando uma viagem para Búzios. Nada muito caro, uns 4 dias numa pousada simples. E queríamos muito que o senhor fosse com a gente. Seria nosso presente para o senhor. A gente quer retribuir um pouquinho de tudo que o senhor já fez por nós. Eles queriam me dar algo em vez de pedir. Pela primeira vez em décadas, meu filho queria retribuir. Queria me proporcionar prazer em vez de resolver problemas dele. Aceito, respondi sem hesitar. Aceito sim, filho. Hoje, enquanto arrumo a mala para essa viagem que faremos na próxima semana, olho para trás e vejo o caminho que percorremos. Foi doloroso, foi difícil, houve momentos em que pensei que havia perdido meu filho para sempre. Mas valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de solidão valeu a pena. Se você está ouvindo essa história e se reconhece nela, seja como pai ou como filho, saiba que nunca é tarde para mudar.
Que amor verdadeiro às vezes exige coragem para magoar quem amamos a curto prazo para salvá-los a longo prazo. Que colocar limites não é falta de amor. É excesso de amor próprio e sabedoria. Comenta aí embaixo se essa história tocou seu coração. Se você conhece algum pai que precisa ouvir isso, ou algum filho que precisa acordar para a vida, compartilha com quem precisa entender que relacionamentos saudáveis têm limites. E se inscreve no canal Café com Vovô, porque toda a história aqui é uma lição de vida real. Afinal, como minha esposa Maria sempre dizia, às vezes a gente precisa perder alguém temporariamente para aprender a valorizar de verdade. Eu perdi meu filho por alguns meses, mas ganhei de volta um homem melhor, um filho verdadeiro, e finalmente aprendi que eu também mereço ser valorizado, respeitado e amado.